Uma grande área de atuação aqui na clínica é a cirurgia plástica pós-bariátrica. Toda semana a gente atende inúmeros pacientes em casos novos e também opera alguns pacientes de cirurgia plástica pós-bariátrica. E uma dúvida muito frequente é quando eu posso fazer a minha cirurgia plástica após fazer uma gastroplastia. Bom, existem algumas regras básicas que norteiam um pouco essa hora ideal para fazer. Quais são? De 1 a 1 ano e meio de cirurgia pós-cirurgia bariátrica e quando você atingir pelo menos de 3 a 6 meses de peso estável. Então isso é super importante você ter com o seu cirurgião uma meta de peso que você deseja atingir e já ter chegado pelo menos perto dessa meta para a gente ter uma estabilidade do peso. Atingindo essa estabilidade do peso, a gente começa a fazer as cirurgias plásticas. E o que é muito interessante é que a cirurgia plástica pós-bariátrica é um capítulo à parte, é um livro à parte, na verdade. O raciocínio é muito mais elaborado do que simplesmente uma flacidez abdominal ou uma flacidez mamária, por exemplo. Por quê? Geralmente o padrão de flacidez e sobra de pele é um padrão circunferencial. Então o raciocínio não é simplesmente segmentado de uma forma, vamos operar a mama, vamos operar o abdômen ou o braço. Então, o raciocínio é um pouco mais global e complexo. Vamos operar o contorno corporal superior, o contorno corporal inferior, coxa, não vamos operar só uma coxa medial, não. É a coxa circunferencial. Então isso muda muito nas nossas condutas em relação às indicações cirúrgicas. Então, por exemplo, a gente não fala só em operar o abdômen. Se a paciente tiver uma flacidez de abdômen, glúteos, coxas, a gente já vai pensar em fazer um body lift, que é o lifting corporal que envolve abdominoplastia, lifting de glúteo, flancoplastias e lifting de coxas laterais, ou seja, 4 cirurgias em uma cirurgia só. Corpo superior, não adianta nada se a paciente tiver uma grande flacidez no tórax lateral, que vai até as costas, a gente operar só a mama e deixar com uma flacidez e uma projeção grande de tórax lateral, que isso vai comprometer muito a estética das mamas. Então a gente já tem que pensar numa mastoplastia associada a uma toracoplastia, muitas vezes circunferencial também, que é o upper body lift, que é o body lift do corpo superior. A gente também pode associar algumas cirurgias, por exemplo, de mama, à braquioplastia, que é o lifting de braços, e posteriormente também a cruroplastia, que é aquele lifting medial das coxas, já na maioria das vezes associada ao body lift que a gente fez, o lifting da coxa lateral e glúteos. Então você vê que todos os raciocínios, todas as indicações cirúrgicas, a gente já vai pensando na próxima etapa para conseguir complementar a melhora do contorno corporal 360 graus. Além disso, a gente tem um detalhe muito importante dos pacientes pós-bariátricos, que geralmente essas peles foram muito distendidas, então elas têm comprometimento de algumas estruturas de sustentação da pele. Então isso faz com que a gente tenha que usar a mão de algumas técnicas, por exemplo, de mastoplastia, para sustentar melhor um implante de silicone, se for o caso dele for usado, por exemplo. Então a gente vai lançar mão de técnicas como alça muscular, o sutiã interno, retalho de cápsula, algumas técnicas que façam com que a gente estabilize melhor o implante mamário e ele não dependa da pele do paciente e dos tecidos do paciente que estão muito danificados e não vão suportar aqueles implantes por muito tempo. Um outro ponto fundamental desses pacientes é o estado nutricional. Essas cirurgias são desabsortivas, então em muitos casos você tem deficiência de algumas vitaminas, alguns nutrientes essenciais para uma boa evolução no pós-operatório. Então aqui também no consultório a gente tem a nossa nutricionista que faz essa avaliação, esse risco nutricional no pré-operatório e avalia a necessidade de alguma suplementação que em muitos casos é essencial para um pós-operatório com uma boa evolução. Enfim, as cirurgias plásticas pós-bariátricas são muito desafiadoras, mas ao mesmo tempo são muito recompensadoras, porque a gente consegue transformar a vida de muita gente.